Graça e paz, irmãos, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso culto online. Você que está aí na sua casa, que Deus possa te alcançar poderosamente. Que Deus te abençoe poderosamente e te traga alegria e paz nesse momento, ok? Vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias em Salmos, capítulo 150. Vamos ler esses 6 versículos. Que esses 6 versículos, ele faz uma convocação ao louvor ao Senhor. Amém? Vou ler aqui na minha Bíblia, vou ler na versão João Ferreira de Almeida. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com um som de trombetas, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com tamborins e dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Não importa o momento que você esteja vivendo agora, a situação que esteja rodeando a sua vida, não importa se você está alegre ou triste, o simples ato de você estar agora, respirando, é um motivo de louvar ao Senhor. Independente se deu tudo errado ou se as coisas estão dando certo, pare agora, faça um momento de louvor ao Senhor, amém? Vamos louvar a Deus e vamos orar agora ao nosso Deus, agradecendo por esse dia e pedindo para que Ele nos conforte, Ele nos traga renovo para uma nova semana, Ele nos traga força para viver um novo momento essa semana que começa, amém? Amado Pai, estamos na Tua presença para Te louvar e engrandecer por esse dia, Pai, que o Senhor nos deu, por essa semana que se encerrou, Pai, no dia de ontem. Obrigado por todas as coisas, pelo Seu cuidado em nós, Pai. Sabemos que as Tuas mãos estão sobre nós, as Tuas misericórdias nos alcançam e nos protegem, Pai. Obrigado por todas as coisas. Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos cuidado e nos tem livrado. Senhor amado, sabemos também, ó Senhor, que as coisas no mundo não estão, ó amado Deus, daquela forma que nós desejamos, ó Pai, mas vemos também, ó Senhor, em todas as situações, a Tua mão nos cuidando, nos guardando e nos guiando. Ó Senhor amado, entra nos lares agora, entra nas casas agora, ó Pai amado, e faça morada, Senhor, que nós possamos ver a Tua mão agindo todos os dias. Guarda-nos, ó Pai, no dia de hoje, ó Pai, na noite que se finda hoje, e dar-nos, ó amado Senhor, uma nova semana, ó Pai, de trabalho, uma nova semana, ó Pai amado, de conquistas em Teu nome, Senhor, que nós possamos ver a Tua mão agindo em nós e agindo por nós, que pessoas possam ser tocadas através da nossa presença. Que o Teu Santo Espírito possa nos usar e agir. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém.
Agora nós vamos para o nosso momento de contribuições e ofertas. Eu queria ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. É um pequeno versículo. Ele diz assim: que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Bom, o contexto dessa palavra, Paulo ele está falando sobre os coríntios, a contribuição de oferta que eles tinham prometido para ajudar os irmãos de outra cidade. E Paulo está reafirmando esse compromisso sobre a oferta, e ele trabalha muito na questão da gratidão e da bondade dos irmãos, né? E eu trago muito para mim essa questão de que a oferta é um ato de gratidão, né? O dízimo ele é um ato de gratidão, porque tudo que nós temos vem de Deus. Então, quando nós ofertamos, nós dizimamos, nós estamos sendo gratos a Deus, nós estamos sendo agradecidos a Deus. É uma forma de agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Nós queremos dizer a você que nós somos também muito gratos pelo que você tem feito pela comunidade, a forma que você tem agido, não tem deixado faltar nunca a sua oferta, seu dízimo, e nós temos conseguido cumprir com nossas obrigações. Obrigado de coração, nós agradecemos imensamente e pedimos para que você continue nos ajudando. Amém? Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, por ter nos concedido, ó Pai amado, condição para trabalharmos, ó Pai, e a oferta das nossas mãos, ó Pai amado, vem nesse sentido, para te agradecer pelo sustento, Pai. Amado Senhor, em Mateus 6, 9, o Senhor nos ensina a pedir o pão de cada dia e sempre ser grato a Ti. Muito obrigado pelo pão de cada dia, Senhor. Aceita nossas ofertas, aceita, Pai amado, porque é de louvor a Ti, é de gratidão a Ti, Pai. Estamos aqui, ó Pai amado, para agradecer, ó Pai, por todas as coisas, por todas as bênçãos. Não estamos aqui, ó Pai, para pedir, para negociar, nem barganhar nada com o Senhor, mas para agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós sabemos que não somos merecedores de nada, mas a Sua graça nos alcança, Pai, de forma tão tremenda que não nos falta nada. Não é, ó Pai amado, poucos os relatos que nos chegam nesse momento de pandemia, de pessoas, amado Deus, na nossa comunidade, que o Senhor tem abençoado, tem sustentado, tem, ó Pai, suprido de forma grandiosa e, ó Pai amado, de forma miraculosa. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Nós te pedimos, ó Pai amado, continue nos abençoando, continue nos guardando, em nome do Teu Filho amado Jesus, e agradecemos. Amém. Somente pelo sangue
Olá, queridos. Hoje nós vamos continuar com o nosso Sermão do Monte. Você que tem aí nos acompanhado aí por esses mais de 3 meses que nós temos falado sobre o Sermão do Monte, né? Desde o capítulo 5 de Mateus, passamos pelo capítulo 6, estamos no capítulo 7. E hoje a gente chega na conclusão do Sermão do Monte. Tá? Hoje a gente vai falar sobre os últimos versículos do Sermão do Monte, que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão estava maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Bem, Jesus aqui ele está na conclusão do Sermão do Monte, tá? Nas bem-aventuranças, naquilo que nós vimos aí durante esses 3 últimos meses, de como aqueles que estão dentro deste reino devem viver, quais são os princípios norteadores do reino de Deus, quais são os princípios, quais são as práticas de vida, de conduta, de ética, de caráter que todo cristão deve ter. Além disso, como é a vida do cristão. Nós vimos que não é uma vida fácil, ele vai ser perseguido, ele vai ser injustiçado, tudo pelo reino de Deus. E Jesus agora aqui está concluindo o pensamento, todo esse sermão, então a gente precisa entender o contexto para a gente poder entender esse texto que Jesus acabou de falar. Ou seja, Jesus está no contexto de que ele está explicando para as pessoas como é que vive alguém no reino de Deus, ou como deve ser a vida desse alguém que encontrou essa verdade, são as bases desse reino, a constituição do reino, então como deve viver. Jesus agora está concluindo com algo extremamente interessante, ele está falando, olha, portanto, então, ou seja, ele está dando continuidade ao pensamento anterior, tá? O pensamento anterior é aquele pensamento que nós lemos no domingo passado sobre os falsos profetas, aqueles que veem, dizem que são de Jesus, falam as palavras de Jesus, mas não obedecem a Jesus, né? Não praticam isso com verdade. Jesus vai dizer que não conhece. Ele está dizendo então o seguinte: portanto, a todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa na rocha, que veio o vento, veio a tempestade, né? A chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu. E eu quero meditar com você sobre algumas verdades deste texto. Olha que interessante, Jesus vai dizer o seguinte, quando Jesus ele vai falar, olha, todos aqueles que ouvem a minha palavra, né, e as praticam, é como um homem prudente que constrói sua casa na rocha. Diferentemente daquele que é o insensato. O que é o insensato? É aquele que não consegue discernir as coisas, não consegue discernir com toda clareza a situação. A minha filha Isadora, de 6 anos, às vezes ela quer fazer algumas coisas que a mãe dela, nós temos certeza que ela não conseguirá fazer, ela não sabe fazer. Mesmo assim ela fala, não, eu sei fazer, ela não quer nem ouvir, não para nem para prestar atenção no que nós estamos falando para ela. Isso por quê? Porque ela ainda está no período de ser insensata, ou seja, não consegue raciocinar direito, não consegue ter domínio sobre a situação, não consegue avaliar, parar para ouvir e tomar a melhor decisão.
E todo aquele que vive dessa maneira, sem avaliar o que está fazendo, sem avaliar quais são as suas ações, Jesus vai dizer que é um insensato. E olha só, Jesus vai dizer... Então, Jesus ele vai sempre fazer essa análise da árvore frutífera e a árvore infrutífera, né? Do cidadão prudente e do cidadão insensato, imprudente, de estilos de vida. Mas Jesus está falando aqui sobre esta questão de como nós devemos viver. E aqui, quando Jesus conclui, ele está dizendo o seguinte: olha, todo aquele que vive as minhas palavras, ou seja, obedece. E a obediência, ela é um fruto da fé. A gente imagina, às vezes, que a obediência a fé vem pelo obedecer. Não, mas é o contrário. Você obedece porque você tem fé. A fé é um produto, a obediência, desculpa, é um produto da fé. Ninguém obedece se não tiver fé, se não acreditar, se não crer. Nós só obedecemos porque cremos, porque temos fé e porque sabemos. Jesus vai dizer então que, olha só, aquele que ouve as suas palavras. Que palavras são essas? Essas palavras que ele está mencionando no Sermão do Monte, como essa prática, essa vida cristã. E a executa é como o sensato que constrói a sua casa sobre a rocha. Ele vai dizer sobre dois aspectos, sobre duas pessoas que constroem uma casa sobre dois terrenos. E aqui Jesus não entra em detalhes sobre essa casa, tá? E aqui nós não é o foco disso, mas vamos analisar que as casas têm as mesmas dimensões, mesma arquitetada do mesmo modo, arquitetonicamente, né? Tudo tranquilo, iguaizinhas. O que vai fazer a diferença, então? O que vai diferenciar uma casa da outra é sobre o alicerce, aquilo que nós não vemos, aquilo que está oculto, aquilo que não é visível. Essas casas, elas estão fundadas, ou seja, elas estão em cima como base. E olha que interessante, Jesus vai dizer que o que ocorre com uma casa também ocorre com a outra casa, com as duas casas. Aqui está sobre a rocha, recebe ventos, recebe chuvas, os rios transbordam, dão contra aquela casa, os ventos, assim como aquela casa que foi construída sobre areia, sobre um ambiente que não tem segurança. Também os ventos batem, os rios transbordam contra aquela, a chuva vem. Tudo que ocorre com uma casa ocorre com a outra. A primeira lição que nós tiramos aqui, meu querido, é que o fato... Porque a gente pode pensar o seguinte, a gente pode associar o seguinte: olha, eu estou construindo a casa sobre a rocha, então eu estou isento, eu estou livre de que essas coisas me ocorrem. Ou seja, de que transtornos, perturbações, oscilações da vida, circunstâncias, caos, cheguem até o nosso lar. E Jesus está dizendo pelo contrário. Jesus está dizendo o seguinte, que tanto uma casa quanto a outra casa sofrem as mesmas circunstâncias. Ou seja, não é porque eu estou na igreja, não é porque eu vou à igreja, não é porque eu estou em Cristo que eu estou imune aos problemas da minha vida. E Jesus vai fazer uma analogia muito interessante, que é sobre a casa. Ele vai trazer esse pensamento da casa, de uma casa construída sobre a rocha e sobre a areia. E a casa é um sinal, é um sinônimo de dar uma ideia de lar, né, de aconchego, de relacionamento, de intimidade, de família. Então, o que eu quero meditar com você hoje é sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Aonde estamos construindo, ou em que bases estão sendo construído o nosso lar? Quais são as verdades que estão segurando a nossa casa? Quando eu e você estamos, como eu estava dizendo, estamos na igreja,
não significa que nós não teremos dificuldades nem problemas, porque Jesus menciona que a mesma casa que está na rocha sofrerá as mesmas consequências ou as mesmas circunstâncias, do que a casa que está na areia. Então a primeira lição que fica para a gente hoje é que nós não estamos imunes aos caos, às circunstâncias, aos percalços da vida. E isso para a gente é extremamente importante, nós aprendermos isso e termos essa realidade na nossa existência, porque quando vem a tempestade, quando vem, né, os ventos, quando os rios transbordam, vem aquela enxurrada de problema, de dificuldade em cima da gente, a gente começa a se questionar a nossa fé em Deus, nós começamos a questionar se estamos, como é que estamos, e Jesus aí dizer o seguinte, olha só, e isso são circunstâncias natural da vida, acontece com todo mundo, o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. Então a primeira lição que fica é que as circunstâncias da vida nós não conseguimos dominar, nós não temos domínio sobre a natureza, sobre o que ocorre sobre nós não temos este domínio. Então, este coração, esta mente de que achando que tem domínio sobre a vida, domínio sobre as circunstâncias, domínio sobre o que ocorre conosco, isso é um grande erro, é um engano, porque certamente todo mundo sofrerá algum tipo de transtorno, angústia ou caos na vida. Todo mundo sofreu, todo mundo está sofrendo e todo mundo ainda sofrerá. Então não é fato, então pastor, eu vou para a igreja, nada de mal vai me acontecer. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo pelo contrário, olha, vai vir. É isso que ele está dizendo no Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças, logo no capítulo 5 de Mateus. Ele está dizendo que é injustiça, ele está dizendo que vamos ser perseguidos por causa da justiça, por causa do amor dele, que temos que ser manso, humilde de coração, enfim. A vida não vai ser fácil, a vida não será tranquila, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha só, se isso é uma verdade e disso não temos como passar ou fugir, ou seja, dos transtornos da vida, dos percalços, do caos da vida, a segunda pergunta que fica é a seguinte, então, se eu não consigo eliminar a minha família, a minha casa, desses percalços da vida, qual é o terreno ou qual é o alicerce que a minha casa está? Em qual alicerce eu estou fundando a minha casa? Jesus vai dizer que aqueles que ouvem a palavra, que vivem a palavra, que vive os ensinamentos de Jesus, que vive diante dos ensinamentos dele, que vive diante da explicação da palavra dele, que vive diante daquilo que é do caráter dele, daquilo que é do princípio do reino de Deus, daquilo que move o coração de Deus, esses que vivem, ou seja, que obedecem à palavra de Deus, estão firmes. Ou seja, não estão imunes a todos esses percalços da vida, mas eles estão firmes. Por quê? Porque diante da palavra de Deus, diante dos ensinamentos de Jesus, diante da graça de Deus, nós encontramos força para caminhar mais um pouco. Porque nós não estamos com a nossa casa fundada em terreno arenoso. Aqueles que vivem sem praticar a palavra de Deus, até ouvem a palavra de Deus, até escutam, até eu vou lá na igreja, até eu escuto o pastor falar sobre Jesus, eu até sei quem é Jesus, mas aqueles que não praticam, ou seja, Tiago vai falar, os apóstolos vão falar muito sobre isso, de que não seja simplesmente ouvintes da palavra, mas praticante. O fato de eu ouvir a palavra de Deus não significa que eu estou no reino de Deus. O fato de eu estar escutando essa palavra agora não significa que eu estou no reino de Deus. O que vai determinar é como eu a pratico, se eu a obedeço.
Esse é a grande X da questão aqui. É como eu me envolvo com a palavra de Deus, como eu me relaciono com a palavra de Deus. Se eu sou simplesmente mero espectador ouvinte, ou se eu sou praticante. Tiago vai dizer, olha, mostra a tua fé e eu te mostro as minhas obras. Ou seja, eu não sou simplesmente só um ouvinte, eu pratico o que eu ouço. Melhor obedecer do que o sacrificar. Precisamos então entender isso, que Jesus nos chama para ser praticantes da palavra. Obedecer e praticar a palavra que dele escutamos os seus ensinamentos. E aqueles que não praticam não a palavra de Deus, então estão com a sua casa, estão com a base do seu lar sobre um terreno como fosse uma areia movediça. Não tem sustentação. E aqui são elementos de base da casa de que a gente vive no dia a dia. A gente começa a fazer a base da nossa casa sobre a perspectiva do dinheiro, de querer alcançar riquezas, achando que isso vai sustentar o nosso lar, correndo atrás de poder, achando que isso vai dar sustentação ao nosso lar, correndo atrás do hedonismo, ou seja, do prazer. Eu preciso ter prazer na vida. E a gente começa a ter isso como base da nossa casa. Mas quando vem o dia mau, quando vem a tempestade, quando vem o vento, quando os rios transbordam, vem sobre a nossa casa, aí a gente vê a diferença de quem está alicerçado em um terreno firme e de quem está alicerçado sobre a areia. E a pergunta que fica para a gente hoje é: em qual terreno temos alicerçado a nossa casa? Sobre qual terreno temos alicerçado o nosso lar? Você que é pai e mãe de família, o que você tem ensinado aos seus filhos? Qual é a dinâmica da sua casa? O que você tem proporcionado dentro do seu lar? Você tem proporcionado ensinamentos e princípios fúteis, mundanos, de que não vão criar raízes sólidas para que aqueles que estão dentro da sua casa no dia mau possam segurar firme, sustentar firme, não cair, não morecer, não olhar para trás? Você está criando uma base sobre a tua casa, sobre futilidade, sobre Deus Mamon, o dinheiro, sobre o egoísmo, sobre a rixa, sobre as brigas, sobre o conquistar a todo preço, sobre mentiras, sobre calotes, sobre ficar rico a qualquer preço e a todo preço. Não faça isso. Isso vai ser um desastre para você e a tua casa e a tua família. Jesus está dizendo: olha só, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, está construindo sobre a rocha, está construindo sobre o ensinamento dele, Jesus Cristo. E aqueles que têm Jesus Cristo como alicerce, como modelo, a palavra de Deus, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode os rios transbordarem, vão dar contra aquela casa, mas ela vai manter firme. Vai manter firme porque estão alicerçados sobre a rocha. Não desperdice esta oportunidade. Não desperdice a oportunidade hoje que Deus lhe dá. Escute a voz do Senhor. Se porventura você está construindo a sua casa sobre um alicerce que não é o ensinamento de Cristo, não é a palavra de Cristo, ainda dá tempo para você rever e modificar o alicerce da sua casa. Crie ambiente de graça e de bondade dentro do seu lar. Crie um ambiente de adoração e louvor a Deus dentro da sua casa. Crie um ambiente onde a palavra de Deus dentro do seu lar, ela é obedecida.
Crie um ambiente dentro da sua casa onde a graça de Deus opera. Porque vai vir o dia mal, meu querido. O dia mal vem para todo mundo. Não fuja disso. Você vai tentar fugir, mas não vai conseguir. Jesus está dizendo, olha só, tudo que acontece com a casa que foi construída sobre a rocha, acontece com a casa que está construída sobre a areia. Então, a verdade que fica para a gente, então, se eu não consigo determinar isso, fugir dessa circunstância, o que eu posso, então, é alicerçar minha casa bem forte. Esta é a minha responsabilidade. Esta é a sua responsabilidade. Jesus está ensinando, olha só, a responsabilidade do alicerce, da segurança da nossa casa. Está em nós, conosco. Porque se a gente escuta a palavra de Deus em Cristo e a pratica, nós estaremos firmes em toda e em qualquer circunstância da nossa vida. A tua família estará em segurança. Meu querido, se te propõe o seguinte, olha só, você tem um terreno onde você tem um pavimento bem sólido de cimento, de concreto, tá? Onde o chão ali é aquele terra batida, bem duro, e você vem com aquele cimento, faz as sapatas bonitinho, faz todo o alicerce e tal, fala, olha, eu tenho esse terreno aqui para você, eu tenho essa estrutura para você levantar a sua casa. E tem ali também naquela encosta ali daquele morro, onde tem deslizamento, chove e o terreno cede. Ali você também pode construir a sua casa. Os dois terrenos estão à sua disposição. Você pode escolher qualquer terreno. Eu tenho certeza que você vai escolher o terreno com maior segurança. E é isso que Jesus está propondo para você na noite de hoje. De colocar a tua família em segurança. De construir o teu lar em um ambiente seguro. Em um terreno onde não vai ceder. Em um terreno onde vier todo tipo de circunstância, atrocidade ou de movimento, da natureza, tudo que ocorrer, a sua casa estará firme. Porque ela estará num terreno seguro. E é isso que Jesus propõe para a gente hoje. Construirmos o nosso lar, a nossa casa, nesta base, que é a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Não seja insensato com você e a sua família. Construa a sua casa sobre a rocha, sobre Cristo, sobre a palavra dele, sobre o ensinamento dele. Não seja leviano. Você tem uma responsabilidade. Cristo hoje nos dá esta oportunidade. E se até hoje você construiu a sua casa na encosta, num terreno que oscila, num terreno que não é seguro, eu quero te convidar na noite de hoje a colocar a tua casa, a tua família num ambiente seguro, num terreno aonde não haverá transtorno para você e a tua família. Isso não significa que você não passará por problemas. Eu estou dizendo que Jesus te convida a ter uma segurança em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Ele é a nossa segurança. Ele é que mantém a nossa casa firme, a nossa família em pé. Tem gente batendo a cabeça de um lado para o outro, porque ainda não entendeu esta verdade, que precisamos construir a nossa vida, a nossa casa, diante da palavra de Deus. Sofremos porque vem tudo sobre nós, mas a nossa casa não aguenta, a nossa família não aguenta, a nossa vida não temos estrutura para aguentar, porque não estamos num terreno firme. Oscilamos e a destruição virá. Não permita que isso chegue à tua casa, à tua família, em nome de Jesus. Que haja segurança sobre a tua casa, sobre a tua família.
Construa a tua casa sobre a rocha. E vai vir o vento, vai vir a tempestade, os rios vão transbordar, mas a tua casa estará firme. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Construa a sua casa sobre a rocha, sobre Cristo. Ele é a nossa segurança. Que Deus te abençoe, que você possa entender esta palavra na noite de hoje e praticar a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e logo depois da oração nós voltaremos com a ceia do Senhor. Prepara aí os elementos, se você ainda não preparou, o pão e o vinho, para celebrarmos ao Senhor, o Senhor, a ressurreição dele, morte e ressurreição, deste que é a nossa rocha, inabalável. Amém? Deus, Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos a Ti neste momento, Pai. Eu quero apresentar cada família, cada um, Deus, que está nos ouvindo na noite de hoje, Pai. Se porventura, Deus, estão construindo suas casas sobre um terreno que não é seguro, Pai, que em nome de Jesus eles possam refletir na noite de hoje, que ainda há tempo para construir o seu lar, a sua casa, a sua vida sobre um terreno fortificado em segurança, Pai. Deus, que possamos ser praticantes da sua palavra, não meramente somente ouvintes, mas praticantes, Pai. Abençoa cada família que está conosco na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém? Voltamos com a ceia do Senhor. Que Deus te abençoe. Boa noite a todos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui, agora na casa de vocês, para juntos nós participarmos da ceia do Senhor. Antes eu quero ler na palavra de Deus uns versículos que fala sobre a ceia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante diz: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? O significado da ceia para nós: a ceia do Senhor foi instituída na noite em que Jesus participou da Páscoa judaica antes de morrer. Dentro da mesma linha de significado da Páscoa, isto é, assim como a Páscoa era um memorial para lembrar a Israel do dia da libertação do Egito, a ceia também é um memorial para lembrarmos a morte de Cristo na cruz por nossos pecados. Jesus instituiu a ceia para deixar em memória, em nossa memória, nós lembrarmos que Ele deu a vida em nosso resgate, em nosso favor, para nos dar vida. A ceia, ela tem uns pontos significativos que ela recorda-nos o que Cristo fez por nós em nosso lugar. Ele fez o sacrifício vicário, morrendo em nosso lugar. Era para eu e você, era para nós pagarmos nossos próprios pecados, mas nós não tínhamos condição para isso. Então Deus mandou seu Filho unigênito para que Ele pagasse por nós, e Ele pagou. E se hoje nós temos vida, é porque Ele nos deu.
A ceia também é uma renovação do nosso compromisso com Cristo e a sua igreja. Porque sempre que nós participamos da ceia, nós somos renovados com Cristo e com a igreja. Ela marca comunhão com os nossos irmãos. É um ato de comunhão. Quando nós sentamos à mesa, você está na sua casa, eu estou aqui, nós vamos todos na hora de pegar o pão e o cálice. É como se nós sentássemos à mesa com Cristo e participar simbolicamente do seu corpo e do seu sangue. Então lembra-nos de que Cristo virá. Também essa é outra parte do significado. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ele vai vir, igreja. Então não fica certo só para tomar a ceia, mas seja certo em sua vida constantemente, em todos os aspectos da sua vida. Sirva o Senhor com amor, com dedicação. Sirva o Senhor com sinceridade, sabendo que um dia Ele vai voltar para levar para si um povo seu especial, zelosos e de boas obras. É este povo que vai morar com o Senhor. Amém? Então Ele diz na sua palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Agora, aí na sua casa você tome o pão e tome o cálice. Nós iremos orar, não para que Deus transforme isto aqui no corpo de Cristo, mas simbolicamente, após a oração, simbolicamente, é o corpo de Cristo. E mesma coisa o cálice, após a oração, ele se torna símbolo do sangue de Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Deus, para participarmos, Senhor, do Teu corpo e do Teu sangue, da ceia, Senhor, que o Senhor instituiu, para que fique em nossa memória, até que o Senhor venha buscar a Sua igreja, até que o Senhor nos venha buscar. Abençoa, Senhor, este pão feito pelas mãos dos homens, transforma, Senhor, no símbolo do Teu corpo, para que possamos se alimentarmos dele nesta noite. Todos nós, os que estão aqui, Senhor, aqueles que estão em suas casas, que possam, Senhor Jesus, receber, Senhor, esta dádiva gloriosa, que vem, Senhor, que emana do céu, que é o Teu poder e a Tua graça sobre cada vida, que não fique só neste mês, mas que todos os meses eles possam participar com amor no coração, Senhor, em memória da Tua vinda, para nos resgatar das mãos do inimigo. Também, Senhor, este cálice, Senhor, abençoa, Deus, este cálice, Senhor, abençoando, transformando, Deus, no símbolo do Teu sangue, este sangue que é a aliança, Senhor, esta nova aliança, Senhor, em que a velha foi destituída e foi instituída esta nova aliança para a remissão dos pecados, para que nós possamos, ó Deus, perseverar, se alimentando, Senhor, do Teu sangue e deste pão que simboliza o Teu corpo. Abençoa todos, Senhor, presente, que estão para participar. Senhor, eu gostaria que todos que estivessem aí assistindo nesta noite possam participar desta ceia maravilhosa. E eu tenho certeza que você será abençoado, porque você está levando a sério aquilo que é de Deus, a obra de Deus. Participemos então, todos juntos, em nome de Jesus.
cálice, todos juntos, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração e após essa oração nós vamos cantar um hino para a glória do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão precioso que estamos passando na tua presença, Deus, por participarmos, Senhor, da ceia maravilhosa do Senhor. Que esta ceia, Senhor, de hoje sirva de alimento espiritual para cada cristão, Senhor, para todos aqueles que participaram, Senhor, do teu corpo e do teu sangue nesta noite, possa, Senhor Jesus, ter um elevo espiritual e ser abençoados, ó Deus, em nome de Jesus. Que se não for a sua vinda, que o próximo mês possamos estar, Senhor, participando novamente até que o Senhor venha nos buscar. Eu te peço, Pai, e te agradeço, no nome de Jesus, abençoa cada família, abençoa cada cristão nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito cansado estou, mas procuro, Senhor, dele a voz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale para mim. Haverá paz no vale para mim, eu sei. Haverá paz no vale para mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale
pra mim, eu sei. Glória a Deus. Após esse hino, nós vamos encerrar este culto. E tenho certeza que você que está aí do outro lado, no seu lar, foi abençoado nesta noite, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Tudo que fazemos a esse Senhor ainda ficamos a devendo, porque Ele merece muito mais. Vamos orar e encerrar esse culto em nome de Jesus. Agora você, aí no seu lar, ore comigo. Vamos agradecer a Deus por tudo que foi feito em prol do amor do Senhor. Altíssimo e eterno Deus, eu quero te agradecer por mais esse privilégio, Deus, de estar aqui louvando o teu nome, participando, Senhor, da mesa do Senhor, este culto glorioso. Peço a Deus que o Senhor abençoe, Deus, a todos nós, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, o ministério do louvor, os pastores, os diáconos, os presbíteros, a membresia, Senhor, a cada membro, a cada família, a cada cristão. Abençoa nesta hora, Pai. Dai, Senhor, graça, sabedoria, poder, libertação, Senhor, daqueles que estão muitas vezes oprimidos por alguma coisa, Deus. Abre as portas aos que estão desempregados. Dai, Senhor, paz aos corações dos aflitos. Eu te peço a Deus que todos os lares que estão assistindo esta live, que o teu Espírito Santo paire em cada lar e em cada coração, Pai. Em nome de Jesus. Quero te agradecer por tudo que foi feito aqui, Deus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E todos digam amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus.